Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 55. Nós não podemos desistir do nosso país. Nós temos um Deus que é poderoso para mudar. É o Deus de toda justiça, de toda graça e de toda misericórdia. E apesar do que a gente vê, apesar do que está acontecendo, nós cremos que Deus reina, é soberano. E uma hora a justiça vai beijar com a graça. O nosso país será transformado. Amém? Não vamos desistir. Vamos trabalhar, vamos orar, vamos produzir, vamos crer, vamos fazer o que é certo. Vamos fazer o que é certo. Hoje é dia de salvação. Isaías capítulo 55, a graça de Deus é oferecida gratuitamente a todos. Eu quero ler com você, quero que você mantenha esse capítulo aberto e nós vamos fazer a exposição desse capítulo. Diz assim: todos vós, os que tendes sedes, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sassa crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém? O tema da mensagem nesta manhã é: Deus nos oferece gratuitamente a sua salvação. Amém? Onde está essa salvação? Está no capítulo 53, onde ele apresenta o seu plano de salvação. E o seu plano de salvação está justamente no sacrifício do seu filho, o servo sofredor. E é no capítulo 53 que nós temos a doutrina, a essência da doutrina da salvação, que é Cristo morrendo em nosso lugar.
pagando o preço da nossa redenção. No capítulo 54, ele apresenta os resultados desta salvação, que é justamente a igreja redimida, o povo de Deus redimido. Mas agora, no capítulo 55, essa oferta da salvação, ela é apresentada por Deus a todos. É aquilo que na teologia nós falamos e chamamos de um chamado externo da salvação. Deus convida a todos os homens, em todos os lugares, que se convertam a Ele, que reconheçam Jesus Cristo como Senhor e como seu Salvador exclusivo. E agora, à luz do texto, eu queria expor para vocês como é que esse plano de salvação, a salvação, ela nos é oferecida gratuitamente por Deus em Cristo Jesus. A primeira divisão do texto está dos versos 1 a 3. 1 a 3. E a pergunta aqui é: para quem ele oferece a salvação graciosa? E é tão bonito que ele vai usar uma linguagem poética. Ele diz assim: assim diz o Senhor. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Preste atenção, que aqui há dois tipos de pessoas no alvo do convite de Deus. Primeiro, aqueles que têm sede, aqueles que estão sedentos, aqueles que estão falidos espiritualmente, e eles não podem resolver, eles não têm dinheiro para comprar. Ou seja, aquelas pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã, que estão com sede de Deus, que estão com fome de Deus, que estão carentes da salvação de Deus, mas não sabem e não podem resolver esse problema. Mas em segundo lugar, ele se dirige àqueles que têm sede e têm dinheiro, aqueles que são autossuficientes, aqueles que estão fazendo de tudo para comprar a sua salvação, através das obras, através do esforço próprio. São pessoas que têm aquela autossuficiência, dizendo: eu preciso da salvação e eu farei tudo para ser salvo, eu pagarei o preço da minha salvação, o preço da minha redenção. E sabe o que Deus está dizendo para esse tipo de pessoa? Ele diz: vocês vão ficar frustrados. Veja no versículo, ele vai dizer claramente: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Não adianta você comprar a salvação da sua alma, não adianta você empreender esforços humanos, não adianta você fazer qualquer esforço para ter essa salvação, você vai se frustrar. Não adianta você ficar buscando de religião em religião, de igreja em igreja, de experiência religiosa em experiência religiosa. Não adianta você querer resolver o seu problema espiritual, você não vai conseguir. Você que está nos assistindo nessa manhã, você que está sedento, você que está falido, você que está se esforçando, procurando: pastor, eu estou querendo resolver o problema da minha alma, eu estou perdido, eu estou aflito, eu não sei de onde vim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei para onde eu vou, eu estou completamente falido. Sabe o que Deus vai dizer para você? Deus vai dizer para você no versículo 3, que você está morto espiritualmente. Veja no versículo 2, ouvi-me atentamente. Ele diz no versículo 3, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma o quê? Viverá. Ou seja, a sua alma está morta. Você está sedento, você está faminto, você está cheio de autossuficiência, você está querendo resolver o problema da sua salvação, mas você não vai conseguir, porque um morto espiritual não pode dar vida a si mesmo. Um morto espiritual não pode resolver o seu problema espiritual. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo aqui? Não é que você está perdido somente, não é que você está falido somente, não é que você está sedento, você está morto.
Você é um cadáver espiritual, não há vida em você. E você não pode ressuscitar a si mesmo. Você não pode dar vida a si mesmo. Meus amados irmãos, Deus está falando nesta manhã, convidando aqueles que estão perdidos e não conseguem se salvar. Aqueles que estão perdidos e tentam se salvar pelas obras, pelo esforço pessoal. Pessoas que estão necessitadas de refrigério. Pessoas que estão desnutridas espiritualmente, falidas espiritualmente. Pessoas que estão sem alegria. Deus está convidando você nessa manhã. E é tão bonito. Ele diz, vinde, vinde. Mas ele diz, no versículo 1, ele diz assim, vinde às águas. Mas lá, no versículo 2, no versículo 3, ele diz, vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Jesus usa essa expressão, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, a todos aqueles que têm fome. Vinde a mim, todos aqueles que têm sede. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Vá a Jesus nesta manhã. Se dirija a Deus nesta manhã. Ele está pronto para recebê-lo. Ele está convidando você nesta manhã. Ele quer satisfazer você. Ele quer ressuscitar você. Ele quer transformar a sua vida. É tão bonito o texto. Porque Deus, na sua sabedoria, Ele vai usar 3 metáforas. E eu queria que você pensasse nisso. Porque Jesus Cristo, Ele é a água da vida que mata a nossa sede. Jesus Cristo, Ele é o leite, Ele é o alimento que nutre a nossa alma. Jesus Cristo é o vinho da alegria, da satisfação. E essas 3 figuras apresentam e colocam Jesus como aquele que somente Ele pode satisfazer a nossa necessidade. Você precisa de Jesus nesta manhã. Você precisa comer dele. Você precisa beber dele. Você precisa se alimentar dele. Jesus pode transformar a sua vida nessa manhã. Ele pode dar vida. Ele pode dizer, como disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora. E você pode sair das trevas. Você pode sair de onde você está e vir para a luz. Você pode vir nesta manhã. Você pode passar da morte para a vida, do pecado para a salvação. É isso que Jesus está nos ensinando. Deus está nos ensinando. Para quem Ele oferece essa salvação graciosa? Para quem Ele oferece Jesus nesta manhã? Ele oferece Jesus para aqueles que têm sede, que têm fome, para aqueles que estão mortos espiritualmente. Porque Jesus é o pão, é a água, é o alimento. Jesus é a vida, e vida em abundância. Mas em segundo lugar, o que nos é oferecido como salvação? Para quem Ele oferece a salvação? Mas o que é que Ele nos é oferecido como salvação? E se Jesus Cristo é o Salvador, Ele nos oferece o Salvador. Ele oferece Jesus Cristo como a água da vida. Ele oferece Jesus como o leite que alimenta. Ele oferece Jesus como o vinho da alegria, que substitui a nossa tristeza pela alegria dele. Mas há algumas características dessa salvação em Cristo Jesus. Primeiro, essa salvação é gratuita. Ele diz, vinde, sem dinheiro e sem preço. O preço da redenção já está pago aqui no capítulo 53. Veja lá, no capítulo 53, por favor. No versículo 4 diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. É a graça de Deus,
É a graça de Deus que faz com que Jesus Cristo receba sobre si o preço da nossa redenção. O preço foi pago por Jesus. Ele deu a sua vida para que eu e você possamos ter vida. Mas essa salvação, ela é abundante, é prazerosa. Veja no capítulo 55, ele diz no versículo 2: ouvi-me atentamente, comei o que é bom. A palavra bom aqui significa que é algo deleitoso, prazeroso. Mas ele vai mais adiante, ele diz: e vos deleitareis com finos o quê? Manjares. Jesus não é somente bom, mas Jesus, ele é prazeroso. Quando você come de Jesus, quando você recebe de Jesus, você passa a desfrutar dos finos manjares celestiais. Você chega no banquete da salvação, que é Cristo. Você vai ter uma vida de satisfação plena. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É salvação grandiosa, é salvação gloriosa, é salvação graciosa. É isso que ele está oferecendo para mim e para você nessa manhã. Mas veja, em terceiro lugar, aí, no versículo 3, inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá. Ele vai dizer: porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O que significa isso? Que essa salvação ela é eterna, porque ela está fundamentada na aliança. A aliança de Davi, cujo o filho de Davi é Jesus Cristo. E esse filho de Davi, chamado Jesus Cristo, ele diz: este é o cálice da nova aliança. Comei e bebei. É a salvação que foi conquistada, que está selada, que está garantida no sacrifício de Jesus. E essa salvação é eterna. Essa salvação você não pode perder. Quem come de Jesus, quem se alimenta de Jesus, vai ter satisfação eterna, satisfação imperdível. Não é que você não queira mais se perder, não é que você queira se desviar, mas a sua salvação está garantida, porque está fundamentada na aliança do sangue do Cordeiro. Aquele que vem a mim, eu lhe darei a vida eterna. E disse Jesus: e jamais perecerá. Porque essa salvação não está na minha capacidade de perseverar, na minha capacidade de continuar, mas aquele a quem Cristo perdoou, a quem Cristo justificou, quem os condenará? Quem os condenará? Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. É salvação graciosa, é salvação abundante, é salvação eterna, segura. Mas essa salvação não é somente para você, porque ele diz: vinde a mim. Mas ele vai colocar no capítulo 55, versículo 4, que essa salvação agora, que era exclusiva dos judeus, ela vai ser esparramada por todas as nações, porque esse servo sofredor do capítulo 53, ele pagou o preço da redenção para salvar pessoas de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. E agora, através da pregação da salvação graciosa, pessoas do mundo inteiro, pessoas de todas as etnias, pessoas de todas as nações, irão formar uma nação gloriosa, a nação que é a igreja, o reino de Deus. Por isso que nós temos que pregar o evangelho. Por isso que nós temos que entender que nós não vamos para o céu sozinhos. Por isso que ele está dizendo aqui no versículo 5, no versículo 4 e 5, essa beleza da grandeza dessa salvação. Versículo 5, lê comigo, por favor. Eis que chamarás que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Cristo foi glorificado. E porque Cristo foi glorificado através da sua obra salvadora, ele comprou pessoas de todas as nações, e essas pessoas são chamadas e serão reunidas numa nova nação,
que é a nação da igreja. Louvado seja Deus por isso. Mas, meus amados irmãos, a última parte do capítulo 55 começa justamente do versículo 6 e vai até o versículo 13. Se nós temos aqui a quem é oferecida a salvação, se nós temos aqui o que nos é oferecido como salvação, em terceiro lugar, nós aprendemos como receber, como se apropriar dessa salvação graciosa. Você que está aqui nessa manhã, você que está sedento, você que está faminto, você que tem um desejo, uma necessidade espiritual, o que você pode fazer e deve fazer nessa manhã para se apropriar dessa salvação de Deus que está em Cristo Jesus? Vamos ler juntos, versículo 6, o que é que diz? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está. Louvado seja Deus por isso. Você tem que buscar a Deus nessa manhã. Você tem que invocar o nome de Deus nessa manhã. Em Romanos capítulo 10 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Você tem que gritar por Deus nessa manhã. Você tem que dizer para Deus: Senhor, eu quero essa salvação. Jesus, me salve nesta manhã. Eu quero que o Senhor aplique a obra de Jesus Cristo na minha vida. Eu quero ser alimentado por Jesus. Eu quero ser satisfeito por Jesus. Eu quero que o óleo da alegria de Jesus seja derramado sobre a minha vida, Senhor. E Ele vai dizer aqui, claramente nesse versículo, que você tem que buscar, porque Ele está perto. Que você tem que buscar, porque Ele pode ser achado. Jesus Cristo diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Hoje é dia de salvação. Hoje você está vivo. Hoje você pode tomar essa decisão. Hoje você pode invocar a Deus. Hoje você pode clamar a Deus. Hoje é o tempo da salvação. Mas veja, no versículo seguinte, no versículo 7, como é que você deve buscar a Deus? Veja no versículo 7, lê comigo bem forte, o que é que diz? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se o Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em... Veja bem, você é perverso, e você tem um caminho, você tem um modo de viver, e você tem que buscar a Deus nesta manhã, abandonando o pecado, deixando o seu pecado, deixando a sua vida velha, se arrependendo dos seus pecados nessa manhã. Sem arrependimento, sem mudança de mente, sem mudança de coração, sem mudança de atitude, você jamais será salvo. O arrependimento, o deixar o pecado, o abandonar o pecado, o confessar o pecado é a porta da salvação. Arrependa-se nesta manhã. Confesse a Deus os seus pecados. Reconheça que a sua vida é uma vida pervertida. Pervertida não somente no pensar, no falar, no agir, no sentir. Reconheça isso. Ele diz claramente: deixe o perverso o seu caminho. Deixe o iníquo os seus pensamentos. Veja lá em Efésios capítulo 2, quando nós não éramos crentes. Efésios capítulo 2, por favor, veja lá. Como é que era o nosso caminho, o nosso estilo de vida. Efésios capítulo 2, no versículo 2 diz: dos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos
da ira, como também os demais. Você é filho da ira, você está morto espiritualmente. Se você continuar assim, você vai para o inferno. Você precisa se arrepender, você precisa se converter, você precisa deixar o caminho da perversidade e voltar-se para Deus nessa manhã. Veja que há duas palavras-chave nesse versículo: deixe o perverso, e a segunda parte, e volte-se para o nosso Deus. Abandone a sua vida, isso é arrependimento. Vire a sua vida, volte-se para Deus pela fé em Jesus Cristo. Sabe por quê? Qual é a razão que ele coloca aí? Qual é o argumento? Porque ele é rico em perdoar. Não importa a riqueza, as grandezas, as dimensões do seu pecado, da sua depravação, ele é rico. Ele pode perdoar você. Não há pecado na sua vida, não há defeito na sua vida que Jesus Cristo, que Deus não possa perdoar e transformar você nesta manhã. Mas, meus amados irmãos, e Deus, na sua forma de argumentar, Ele vai dizer: olha, esse é o caminho, esse é o plano que eu tenho para você e para a sua vida. O meu plano de salvação para você não é o plano de salvação que você tem. E é tão lindo esse versículo que a gente tira esse versículo do contexto da salvação, mas ele está no contexto da salvação. Ele está dizendo: você está falido, você está faminto, e você pode fazer qualquer tipo de plano, você pode aderir a qualquer tipo de plano de salvação, mas nenhum funcionará. Ele vai dizer assim: porque os meus pensamentos, o quê? Não são os vossos pensamentos. O pensamento de vocês é que todo aquele que comete pecado tem que ser apedrejado, tem que ser morto, tem que ser decapitado. Mas o meu pensamento é o seguinte: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Vai-te e não peques mais. O meu pensamento é perdoar. O meu pensamento é gracioso. O meu pensamento é completamente diferente dos seus. O caminho de vocês para a salvação é um, mas o meu caminho é outro. Os meus planos de salvação, o meu plano de salvação é diferente dos seus. Os meus planos são do alto. Os planos de vocês são da terra, são terrenos. Os planos de vocês são bolados na terra. Os meus planos são bolados no céu. Eles vêm do céu. Ele vai usar a figura aí. Veja, por favor, no versículo 9. Vamos ler bem juntos, forte, bem juntos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Essa salvação não é mundana, é a salvação do céu. Ele vem do céu, Jesus Cristo desceu do céu, o plano de Deus vem do céu. Então qualquer tipo de plano de salvação que existe na terra, para satisfazer o homem, para salvar o homem, não vai conseguir. Mas o que eu acho lindo nesse texto é que o plano de salvação de Deus é diferente dos nossos. Que o plano de salvação de Deus vem do alto. Que o plano de salvação de Deus desce do alto para baixo. Mas que os planos de Deus são irresistíveis. Louvado seja Deus por isso. Ele está dizendo para você: invoque o Senhor nessa manhã. Volte-se para Deus nessa manhã. Mas ele diz aqui, por favor, no versículo 10, leia bem forte comigo, o que ele diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que há.
Preste atenção quando Deus designa a sua palavra salvadora. Quando Deus, o Espírito Santo, está através da minha vida expondo para você esse texto nesta manhã. É porque o projeto de Deus é usar essa palavra pregada para produzir vida no seu coração. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... E essa obra de Deus é irresistível. Se o Espírito Santo quiser converter você nesta manhã, você vai cair de quatro aqui nessa manhã. Você vai se render nessa manhã. Você terá a sua mente esclarecida. Você terá o seu coração, a sua mente iluminada. Você será quebrantado aqui nesta manhã pelo poder do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado que há nele, da justiça que é em Cristo e do juízo que vem de Deus. Eu estou chamando, eu estou pregando aos ouvidos nesta manhã, mas o Espírito Santo está aqui nesta manhã, falando ao seu coração. E é o Espírito Santo que converte você, é o Espírito Santo que quebranta você, é o Espírito Santo que revela os seus pecados. É o Espírito Santo nessa manhã que pode salvar você aqui, e isso é irresistível. A palavra de Deus não voltará para si mesmo vazia, mas fará o que lhe apraz nesta manhã. É palavra poderosa, é palavra de salvação. Mas a conclusão do texto é maravilhoso. A conclusão diz assim, vamos ler juntos, versos 12 e 13. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar das saças crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Esses versos 12 e 13 seriam usados aqui como aplicação da mensagem salvadora de Deus. Deus está oferecendo salvação para você graciosa em Cristo Jesus nesta manhã. E essa salvação, ela é comparada aqui com uma saída do Egito, com uma libertação do cativeiro babilônio. A palavra que aparece aí é a palavra êxodo. Saireis, saireis. A salvação tira você da escravidão do pecado. A salvação de Deus liberta você do cativeiro do Egito, do cativeiro de Satanás. E nesta manhã você pode sair do pecado. Nesta manhã você pode sair da morte para a vida. Mas essa saída não é a saída triste, porque a salvação traz alegria. E diz o texto sagrado que a salvação traz alegria para os salvos. E a própria criação se regozija nos atos poderosos de Deus. Louvado seja Deus por isso. Porque se houver salvação aqui nesta manhã, haverá alegria nos céus. O céu se romperá em alegria e em festa, porque um pecador se arrependeu aqui na terra. Mas essa salvação, que é comparada a uma saída, essa salvação que é comparada a uma saída da tristeza para a alegria, do espírito de luto para o espírito de alegria. A salvação é a substituição do castigo para a bênção. Porque quando ele diz aqui, você precisa entender o texto. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá o quê? A murta. A salvação produz uma substituição. A substituição do castigo pela bênção. Você agora não será mais um maldito. Você não será mais um filho da ira. Você será um bendito. Você será um filho da graça de Deus. Há uma transformação. Mas por fim, ele vai concluir dizendo, essa salvação é eterna. Essa salvação promove o quê? A glória de Deus. Você que está aqui nesta manhã, falido, angustiado, sedento, faminto, morto espiritualmente, Deus quer salvar você nesta manhã. Deus quer satisfazer você com Jesus Cristo. Você precisa invocá-lo nesta manhã.
Você precisa reconhecer os seus pecados nessa manhã. Você precisa ser alcançado por essa palavra poderosa, irresistível de Deus na sua vida. Você tem que se curvar nesta manhã. Você que tem que se render nesta manhã. Render-se a Deus de coração.